Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, nesse dia complicadíssimo, né, gente? Essa semana, assim, eu acho que vou acender uma vela para ver se a gente traz um pouquinho de luz, né? Porque eu perdi um grande amigo, um dirigente sindical lá do Amapá. Foi uma perda terrível, assim, um grande companheiro. Para vocês terem ideia da importância, né, de luta desse companheiro, até na Palestina fizeram homenagem para ele, né? Era um grande ativista também do Fórum Social Mundial. Foi muito difícil para nós. Daí acorda, né, vendo mais uma chacina, mais uma coisa assim que não tem fronteira, né? Não tem fronteira. É uma loucura isso. A gente precisa trabalhar para que essa segurança pública, de fato, né, traga segurança pública. A forma como a gente está, esse fascismo, ele está aí, né? A gente tem uma criminalização, vamos falar um pouco disso hoje aqui. Tem um papel importante da mídia nisso, né? Bastante importante, mas tem um papel que a gente precisa rever o que é de fato segurança pública nesse país, para a gente se sentir seguro. Veranice, querida, Pierre, Isabel, boa noite para vocês. Vamos ver se a gente muda um pouco o tom aqui, né? Vamos trabalhar criticamente. Hoje vem um pesquisador, 2 advogados e 2 pesquisadores, na verdade, porque na bancada a gente vai ter uma pesquisadora também especialista nessa criação da psicosfera hostil, né? Para se fazer grandes ataques aí a projetos de nação soberano, né? Especialmente aos governos trabalhistas. Então, sem mais delongas, eu sei que eles já estão nos bastidores, eu vou chamá-los aqui. A Ruth Mantovan, a minha querida companheira de décadas. Ruth Alexandre, como é que você está? Tudo bem, Fro? Que delícia! Obrigado pelo convite. Eu também quero começar, antes de qualquer coisa, mandando boas energias para a família da Sâmia, né? Que coisa horrível. E essa esculhambação que começa com essa licença que alguns têm na sociedade para praticar corrupção, para manipular legislação, termina com uma esculhambação dessa, Fro. Mas a gente vai falar mais sobre isso. É um dia muito triste para a gente, né? Apesar, além de tudo que a gente tem para enfrentar, ainda esse horror, né? Porque você implanta o terror com uma ação dessa. Mas vamos ter Exatamente. um bom debate aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Ruth. Tem hora que seu som está variando. Vê se você fica mais perto do microfone, Ah, tá. Deixa eu chegar mais tá? perto. Eu vou chamar o pesquisador Carlos Eduardo Azevedo Pimenta. O Carlos acabou de defender uma tese e ela na verdade, por isso eu chamei a Ruth e o Carlos, né? Ele trata exatamente disso, como é que a mídia, né, produz inimigos com um determinado fim, a gente vai discutir sobre isso, e ele faz esse estudo a partir da Operação Lava Jato. E essa semana, cadê o Carlos? Tudo bem? Bem-vindo, Tudo boa bem. noite. Boa noite. Muito bem-vindo. Essa semana a gente teve mais, né, escândalos aí da Lava Jato, coisa que a gente. Eu tinha falado para o Teseu, chega cedo para a gente fazer um histórico, porque eu acho que o Fórum Sindical deve ter sido o programa que mais trabalhou a Lava Jato, né? Exatamente porque a gente está em parceria com os petroleiros e a Lava Jato é a mãe, né? É o ovo da serpente de tudo isso que a gente está vivendo, né? E ainda com essa áurea, hoje eu estava vendo o Dallagnol e o Moro, toda vez que eu leio qualquer coisa desses dois no Twitter, eu tenho uma ânsia de vômito, assim, do tipo, quando é que esses criminosos, né, que cometeram um crime de lesa pátria vão parar de posar de bons moços e vão pagar pelos seus efetivos crimes, né? Então a gente vai discutir muito sobre isso.
Moçada, nós vamos falar, en passant aqui, do punitivismo da imprensa, de como ela deixa de lado a observação, não só do bom jornalismo, mas do Estado de Direito, quando ela tem interesse. Mas a gente não vai tratar do crime dos milicianos, mesmo porque está em investigação, né? Não tem como a gente... Aconteceu nessa noite passada, quer dizer, não dá para a gente fazer jornalismo, também tem que ter esse cuidado, né? De não sair por aí. Não é opinativo, gente. A gente tem que ter dados. A gente precisa analisar essa situação para falar sobre ela. A rede ela tem potencializado uma coisa muito ruim. As teorias de conspiração, os ataques, né? As partidarizações de coisas que não devem ser partidarizadas. A vida não pode ser partidarizada, né? O direito à vida, o direito das pessoas circularem sem serem metralhadas em qualquer canto, né? Nas periferias, como a gente vê o tempo inteiro. E as respostas que a gente tem do Estado são as piores possíveis, que é mais repressão, é mais polícia, não tem investigação, não tem inteligência, não se investe, né? Não se investe numa efetiva reorganização dessa polícia. E a gente continua décadas a fio com as coisas só se agravando. Então, acho que a gente tem que começar a parar também para pensar o que a gente quer enquanto sociedade. Temos ainda o Normando, que está aqui nos bastidores. Normando, quanto tempo? Tudo bem, querido? Boa noite, Fro, querida. Boa noite, Ruth. Boa noite, Carlos. Eu estava ouvindo vocês e, assim, se vocês me permitem colocar um condimentozinho nessa conversa, eu, como carioca, vindo da Leopoldina, vou só dizer o seguinte: é claro que é uma tragédia, foi uma noite triste na Avenida Lúcio Costa, mas como a Flor falou no finalzinho agora, na periferia da favela, todo dia é dia triste, toda noite é noite triste. O número de dias de aula das escolas públicas das comunidades do Rio de Janeiro perdidos por operações policiais é absurdo, é gigantesco na rede pública do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Se fosse só isso, já seria o fim da picada. Mas a gente sabe que na maioria dessas operações, a polícia, o Estado, entra na comunidade atirando, e atirando para matar. E a gente tem no Grande Rio uma estatística de 2023 de 2 crianças baleadas por semana, uma delas morrendo. Então, sim, me solidarizo com o Sam, é óbvio, com o Glauber, com as famílias das vítimas. Agora, não podemos esquecer que isso é só mais um episódio da enorme tragédia que significa ter transformado, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, mas incipientemente também em São Paulo, a política em caso de polícia, né? O debate político em forma de violência institucionalizada e crime. E, infelizmente, não restrito nem ao Rio, nem a São Paulo. Quando a gente vai para o Amazonas, quando a gente vai para o Pará, quando a gente vai para a Bahia, né? Então, assim, é preciso que a sociedade brasileira leve isso mais a sério, né? Pare de só ficar chocado, seja a esquerda, seja a direita, né? Esse discurso fácil que veio com Bolsonaro, vamos nos armar, só está criando mais mortes ainda. Mas a gente vai falar da possibilidade, né, de fazer análise crítica aqui nesse programa, e eu acho que a gente não pode perder essa possibilidade, porque é só assim que a gente pode fazer a sociedade avançar. E aí chegou o meu parceiro de programa, esse petroleiro que está celebrando 70 anos da Petrobras. E aí, E aí, pessoal, Normando, Fro, Ruth, Cadu. Cadu estava em guerra com o Cadu agora há pouco, Fro, tentando ligar para ele ligando para mim, não deu certo, troca mensagem.
Um dia muito intenso, né? E esses dias têm sido muito intensos, né? Mas hoje a gente, infelizmente, perdeu 2 colegas aqui do NF, né? Da nossa base de representação, então um dia triste. Estava vendo também vocês aqui, né? Quando o Normando chegou e falou, estava lembrando exatamente isso, Normando, também, né? Que a gente... quantas pessoas que perdem a vida também, fatos trágicos, é bala perdida, é bala achada, é bala... E que a gente sabe, né? Que, claro que a motivação de hoje foi política e inflige a democracia, né? Inclusive, né? Tenta ali, os golpistas que tiveram no dia 8, eles não cansam de querer dar recados e tentar barrar qualquer um que tente avançar, né? Mas, infelizmente, tantas outras pessoas que morrem no dia a dia e não tem essa mesma clamor, né? Mas, enfim, estamos indignados e vamos cobrar naturalmente que seja apurado e, enfim, damos toda a nossa solidariedade aqui à Sâmia e a todos, né? Mas é isso, tantas outras pessoas que morrem são invisíveis, né, para a sociedade. Mas é isso, chegamos aí nos 70 anos da Petrobras, estamos aqui firme, de pé, e vamos tentar falar um pouco sobre isso hoje. Foi bonito o ato, Teseu. Hoje eu estou direto aqui do sindicato, com a foto do presidente Lula aqui atrás da minha mesa. Fala aqui do presidente Lula, mandou uma mensagem, né, para a gente lá no evento que teve na Petrobras, e foi muito emocionante, né? Porque depois de tudo que a gente passou, a gente vê a Petrobras de novo sendo colocada para cima e voltando a ser protagonista do desenvolvimento nacional. A gente que lutou tanto, né? Todos nós que estamos aqui nessa live hoje, lutamos tanto para que isso acontecesse, e chega o dia e a gente fica ansioso, fica decepcionado porque as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer, fica ansioso, mas também fica muito esperançoso, fica feliz com as coisas que estão dando certo e fica com espírito de luta para que as coisas que ainda não deram certo, que elas deem certo, né? E eu acho que o nosso ato lá no centro do Rio, né? Acho que depois foram os 2 grandes atos, né? Esses tempos agora, foi a Marcha das Margaridas, nosso ato do dia 3, naturalmente a greve que está acontecendo nesse momento ainda em São Paulo, né? Foi um dia de lutas muito impressionante, né? Com bastante mobilização. E é importante que os trabalhadores entendam que sem mobilização a gente vai perder Sabesp, a gente vai perder metrô, e a gente olha, né? Eu sempre insisto nisso, esse discurso furado neoliberal de que a privatização vai melhorar serviço. Eu fico pensando aqui, gente, como é que a gente troca, por exemplo, como é que a gente melhora a concorrência? Porque a gente diz assim, eu estou recebendo água da Sabesp e fala assim, não, vou para a concorrência. Como é que é isso? Eu quero agora da concorrência. Gente, tem umas coisas assim inacreditáveis, entendeu? Ou então da Eletropaulo, então troca aqui, quero ir para a concorrência. Ou então a construção, imagina, gente, eu era pequena quando começou a construção das linhas de metrô, eu fui na inauguração da linha azul com meu avô no colo, assim, pequenininha. Quanto tempo leva e quanto de recursos precisa para construir uma malha de metrô ou uma refinaria ou um gasoduto? Parem com essa conversa fiada, entendeu? Fiada, essa conversa para boi dormir. Aí eu quero começar a nossa conversa exatamente com isso. Eu queria, porque tudo que é público, no discurso do senso comum, muito incensado pela mídia, é visto como um espaço da corrupção, né? Como se não tivesse corrupção, como se a corrupção tivesse uma mão única, né? Como se não tivesse o lado privado para corromper. Então, como é que o discurso do combate à corrupção, ele foi e ele é utilizado na República Brasileira para atacar ou para emergir um determinado projeto político. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar os governos trabalhistas, quando a gente olha para Getúlio,
por exemplo, ou quando a gente olha para Juscelino, o mesmo modo operandi. O mesmo. Gente, até o triplex do Lula, quando a gente olha, por exemplo, o caso do Juscelino, tem o triplex da Vieira Solta. É igual. Nem a fórmula os sujeitos mudam. É igualzinho. Então, como é? Eu queria começar, já que o Carlos escreveu, acabou de defender a tese dele, eu queria começar com o Carlos para ele explicar um pouco isso. E depois a gente circula aí, porque a Ruth, ela fez um estudo, o estudo da Ruth com o estudo do Carlos é impressionante como eles casam, como eles dialogam e conversam, porque a Ruth mostrou como foi necessário atacar a Petrobras, destruir a Petrobras, né, a imagem da Petrobras, para que este discurso da Lava Jato ganhasse, se impulsionasse. Ah, a Petrobras quebrou, a Petrobras está cheia de corrupto, né? E a gente está vendo aí, 70 anos da empresa, mais de 264 ativos foram privatizados e a gente ainda tem a maior empresa do país. Quer dizer, é impossível, com o que se fez, a pensar que a Petrobras ainda resiste, né? Tal é a envergadura de uma empresa como essa. E, obviamente, tal a sanha de se pôr a mão sobre ela. Carlos. Boa noite, de novo. Agradecer o convite aqui, e é sempre importante a gente ter esses espaços para debater e trocar essas informações, né? Uma coisa interessante nisso tudo é que a Petrobras, ela, desde a criação dela, ela sempre teve envolvida com essa questão da disputa e com a utilização dos casos de corrupção para alterar ou manter algum tipo de disputa de poder. Tá? Então, a Petrobras, ela, desde a sua gênese, ela tem essa importância. A gente chegou até o ponto, por exemplo, de absurdo do próprio Globo e alguns outros jornais reportarem durante a época da ditadura que a Petrobras era um antro comunista. Né? Tem até uma nota interessante que era os vermelhos da Petrobras. Tá? Então, assim, esse envolvimento Petrobras, disputa política e corrupção, a Petrobras, eu acho que talvez ela nunca tenha vivido um período longo sem ter essa conjunção de fatores. Tá? Então, isso não é algo novo para a Petrobras. O que mudou um pouco durante os tempos foi a forma como essa construção foi feita para atacar. A corrupção, ela nunca passou de 2 dígitos da preocupação nacional dos problemas. A preocupação basicamente, quase sempre as mesmas, em todas as pesquisas que você vê. É saúde, educação, segurança. O resto, são interesses, mas que, na maioria dos casos, eles mal ultrapassam os 2 dígitos da preocupação nacional com esses problemas. A Lava Jato, ela conseguiu, e aí não é mérito puramente dela, mas ela conseguiu trazer isso de uma forma muito mais impactante, muito mais dinâmica, muito mais envolvente, muito mais articulada. A gente fala que, por exemplo, a gente tem uma séria dúvida aí se quem puxou quem. A grande mídia puxou esse setor do judiciário, ou o setor econômico puxou o judiciário, que puxou a grande mídia. Então, foi tudo muito... foi uma simbiose muito grande ali que convergiu para o que a gente viu e com o que a gente ainda está vendo da Lava Jato. A gente ainda está observando os desdobramentos da Lava Jato. Então, a gente tem que também lembrar o seguinte: a primeira grande notícia da Lava Jato, ela ocorre na mesma edição do Globo da última notícia do Mensalão. Então, isso é muito simbólico. Né? É aquela coisa, a mídia ela foi evoluindo a sua forma de atuação, a sua forma de abordar, para justamente criar esse ambiente
que serviu para justificou todas as arbitrariedades que foram cometidas na Operação Lava Jato. E o meu estudo veio muito voltado nisso. Foi justamente pegar um recorte temporal, que aí, por conta até da limitação e da quantidade de tempo, da enorme quantidade de tempo que ocorreu a Lava Jato, se vocês forem parar para pensar, a Lava Jato ela reinou no Brasil, basicamente a República de Curitiba, entre 2014 e 2018. São 4 anos, é um mandato. Ela reinou absoluta. Ali era uma questão de, por exemplo, o próprio STF era submisso aos caprichos do Sérgio Moro, da República de Curitiba. Obviamente que o STF nunca foi refém de nada, né? Ele estava ali observando os interesses e foi deixando. O problema é quando ele perdeu o controle disso. E aí ele tenta retomar, que aí é uma outra discussão que a gente pode travar mais para frente. E aí eu fiz esse recorte que é da primeira sentença publicada do Sérgio Moro, que foi em julho de 2017, até abril de 2018, que também é um marco histórico, que é a prisão do nosso presidente Lula. E eu passei esse tempo lendo, infelizmente, todas as colunas do Merval Pereira. Eu acredito fielmente que hoje eu não consigo mais escrever por conta disso. Então, eu acho que eu ainda estou me recuperando, né? Dizem que tem a pós-Covid, então eu estou pós-Merval. Mas a gente conseguiu observar, por exemplo, como que a mídia, se sujeitar não é bem o termo correto, mas como a mídia ela atuou nisso. A mídia, e aí alguns fatos interessantes para a gente observar. E tem alguns eventos que já davam a nossa perspectiva. Obviamente que agora eu estou aqui do engenheiro de obra pronta, é fácil falar, mas alguns eventos já davam a tônica de que algo iria ocorrer. E são eventos assim que a gente teve grande impacto e que a gente ainda não estudou tanto assim. Que são, por exemplo, o junho de 2013. A gente passou 10 anos agora e a gente ainda não conseguiu ainda delimitar muito bem como é que foi esse fenômeno. E ali a gente tem as primeiras dicas de como a mídia ela foi fazendo vários laboratórios. E aí culminou na Lava Jato. Um outro laboratório, e aí agora já começa a envolver a Petrobras, é que antes do estouro da Lava Jato, a própria mídia também, e aí eu posso falar a grande mídia que foi articulado, o Globo foi um pouco mais... O Globo ele foi o último a entrar e o último a sair. Mas a Folha de São Paulo e o Estadão, principalmente esses três veículos, eles começaram a jogar pitadas da Petrobras para tentar ver o que ia colar. O que ia colar de fato. Eles tentaram, no primeiro momento, um escândalo que teve sobre um suposto pagamento de propina para o aluguel de navios, que era da holandesa, salvo engano, era SBM Offshore. Articulou, o Senado até tentou propor uma CPI, mas que não foi muito para frente. Nós tivemos depois a refinaria de Pasadena, que também deu um certo volume, mas também não foi algo assim que ia estruturar. E aí nós temos a Lava Jato. Quando a Lava Jato entra no circuito, aí sim é que eles falam, olha, esse era o momento que a gente tanto queria. E por que a Lava Jato, uma das razões que a Lava Jato tenha dado tão certo? Primeiro, a Lava Jato ela atuou nisso de construir um inimigo comum e ela foi além. Ela não só construiu o inimigo comum, como ela personificou os dois lados do debate. E aí isso é muito importante, principalmente numa época que as pessoas, por exemplo, eu sempre faço paralelo com o cinema. Quais são os filmes que têm maior bilheteria, que trazem mais o público? São os filmes hoje, por exemplo, de super-herói. Por quê? Porque, além de todo aquele efeito especial, etc., é uma trama simples. Eu sei definir bem quem é o vilão e quem é o mocinho. O grande público gosta disso. Ele não quer entrar naquela... que nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% mal.
entendeu? Não é tão yin yang, preto e branco, alfa e ômega, não é isso. Você tem nuances nesse caminho. Só que é muito mais fácil de eu digerir sabendo quem é o bem e quem é o mal do que eu trazer esse gradiente todo. Então a Lava Jato ela fez o seguinte, ela falou, olha, você está revoltado aí porque você não tem emprego? Você está revoltado aí porque você não tem saúde? Você está revoltado aí porque você não tem, o teu filho não tem educação? Sabe por quê? Porque tem corrupção, porque estão roubando. Olha só quanto dinheiro estão roubando da Petrobras e esse dinheiro é nosso, que deveria estar sendo distribuído nisso. Então, beleza, eu já botei, olha só, qual é o problema? Corrupção. Meu inimigo é corrupção. Agora eu preciso personificar esse inimigo. Como é que eu personifico esse inimigo? Qual é o cara do lado de lá que eu posso pegar e que vai. Que ele é. Todo mundo conhece, e que se eu quebrar ele, eu quebro todo mundo. Eu quebro a espinha dorsal. Foi o Lula. Sim. Então eu criei o quê? Eu criei o Super Moro, paladino da justiça. Quem é que vai lembrar, por exemplo, das capas da Veja, da época, falando o homem do ano, ele salvou o Como no Brasil. Mensalão, Carlos, como no Mensalão você criou o Super Joaquim Barbosa. Exatamente. Né? Só que o Mensalão foi mais diluído, né? Mas A assim, falha do Mensalão foi que eles não conseguiram pegar o eles não cara fizeram grande do outro lado. PowerPoint, eles não fizeram PowerPoint. Eles não fizeram PowerPoint. E aí a gente teve do nosso lado o Pichuleco. O Teseu tá de prova aqui que uma vez a gente foi fazer uma assembleia, aí acho que era para provar ou rejeitar alguma proposta de acordo coletivo, e 2 trabalhadores da Petrobras estavam lá com o bonequinho do Pichuleco. Entendeu? Essa ideia do próprio trabalhador da Petrobras, ele, ele, ele comprar esse discurso, ainda mais utilizando a empresa que ele trabalha e ele sabe qual é o potencial dela, é quase a mesma coisa do advogado estar elogiando que o ChatGPT funciona muito bem para fazer petição. Ô, Eduardo, eu me lembro, nunca vou me esquecer, que a primeira coisa que me chamou atenção nisso, e aí eu já vi que aquilo ia ser o Mensalão 2 e o que o alvo era, na verdade, Lula, porque no meio do caminho da Petrobras, né, da soberania nacional, tinha um Lula e tinha um governo Dilma, então você precisava acabar, Sim. arrasar. Ninguém acreditava que o Lula seria preso, eu disse, vai ser, porque eles não conseguiram no Mensalão, eles vão tentar agora. Mas o que me chamou muita atenção, eu não me esqueço disso, uma cena na Malhação. Malhação. Gente, Malhação é uma novelinha para adolescente que passa tarde. Uma capa da época das organizações Globo. Então, a cena do nada, assim, uma coisa completamente do nada. Dá um close numa banca de jornal, numa capa da revista Época, Petrolão. Então, a gente não está falando só do jornalismo do Merval. A gente não está falando só de 18 minutos do Jornal Nacional sobre o caso do Petrolão e companhia. A gente está falando de quando a pessoa acorda ouvindo e cozinhando lá com a Ana Maria Braga, até a novelinha da Malhação, na novela, e que vai esses corruptos, e na rádio, e no jornal. É impossível, com este nível de ataque, você como diz a Ruth, a criação dessa psicosfera hostil, ela utilizou todos os meios, todos. Daí, quando você vai ouvir rádio, você fala, meu, não estou acreditando que eu estou ouvindo aqui. Como hoje os grupos bolsonaristas diziam assim, faz o L, vai ter médico chacinado sim. Como se a segurança pública fosse responsabilidade do governo federal. Como se o governador do Rio de Janeiro fosse petista, fosse lulista. Então, assim,
como é que a gente sai disso, né? Eu acho que os recortes, os estudos que você faz, que a Ruth faz, nos mostram como vai se dando essa construção, né? Como isso está a serviço de um projeto político. Você lembrou de 2013? Eles começaram a criticar, se a gente lembrar, começaram a criticar os vândalos, lembra? Os black bloc, não sei o quê. E, de repente, a pauta virou o quê? A PEC do Ministério Público, que eles tinham direito de investigar. Lembra disso? A construção ela não foi gratuita, a gente viu como isso foi. Aí, de repente, aqueles milhares de pessoas do Gigante acordou na rua falando de uma PEC que eles não tinham nem ideia do que era aquilo. Com a bandeirinha do Brasil nas costas. Eu fui, muitas vezes, olhar isto e ficava muito impressionada como havia, e você tem toda a razão, 2013 não pode ser desconectado dessa história. Hoje, quando a gente sabe que temos participação do FBI, o conluio, né, dessa justiça brasileira, esse Ministério Público que cometeu o crime de lesa-pátria contra a Petrobras, contra o governo brasileiro, que grampeou uma presidenta da República e não teve nenhuma sanção, a gente sabe que tem um mecanismo aí de guerra híbrida, que ele não começou ali, ele é anterior, ele foi teste, ele foi laboratório. Você tem toda a razão, acho que precisa pesquisas para investigar isso. Já falei demais, te cortei, mas eu vou trazer a Ruth para essa conversa, porque ela consegue trazer um diálogo aí. Depois eu passo para o Teseu, que também certamente quer perguntar, e a gente traz o Normando, que vem com a sua sapiência. Ele está ouvindo. Tá, então, de novo, boa noite, Fro, mais uma vez, obrigada pelo convite, boa noite, Carlos Eduardo, parabéns pela sua dissertação, a Fro me mandou, eu li, ela ajuda também a jogar a luz, né, sobre essa imagem real, né, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhar na imagem real desse período nefasto que foi pautado, todas as ações foram pautadas por esses objetivos da Lava Jato, ela tinha objetivos, isso já está muito claro, né? Para mim é um prazer muito, muito grande voltar aqui para debater, sobretudo, essa questão da mídia, né? Que tem esse poder de levar um discurso hegemônico para todo o território. E hoje a gente vai falar, sobretudo, sobre esse palavrão, né? Lawfare. Para quem não sabe o que é aquilo que a gente chama de palavra valise, né? É uma contração de duas palavras em inglês, desgraçadamente, né? Que é uma lei e guerra. Então, é uma guerra travada usando a lei para isso. Você usa o direito, né? Manobras jurídicas como arma para atingir a um objetivo. E foi a Lava Jato, como o Carlos acabou de dizer, a gente vai precisar de muitas décadas para ir tirando, sabe, caixinha de lenço, que vai saindo, você puxa uma, vai saindo outra, né? Eu também pesquisei, na verdade, a imagem da Petrobras, que é construída pela mídia corporativa no imaginário dos brasileiros, né? E lá estava, na fachada da Petrobras, a Lava Jato. Eu fiz um recorte entre junho de 2015 e julho de 2017, e para a gente ter uma ideia, 2.633 notícias no jornal O Globo juntavam a Lava Jato com a Petrobras. Na Folha de São Paulo, 2.109. E aí você vai ver outros assuntos que aí seriam realmente de interesse da sociedade, para a sociedade poder ter alcance de como essa empresa, que é nacional, que foi edificada com dinheiro público, com os nossos impostos, né? Seria a mudança para o formato partilha. Isso aí eu achei 89. Olha, quase 3.000, Lava Jato, 89 no Globo falando de modo partilha. Na Folha de São Paulo, só 50 notícias falando do modo partilha, e esses assuntos que seriam de interesse da sociedade de fato, para ela ter controle sobre a Petrobras, que é de todos nós, eles estão... Quem estava falando lá? O Guilherme Estrela? Olha, em 2 ou 3 vezes ao longo de todo esse período de 2 anos. Você tinha ali atores do mercado. Então,
O combo, a intenção era realmente levar um discurso. Agora, tem muitos estudos que mostram que na época nós tínhamos um embate, então aqui dentro nós tínhamos alguns desagrados e lá fora também outros desagrados. Então você tinha uma parte do mercado interno desagradada. Então, por exemplo, os banqueiros. O que Dilma fez? Ela baixou os juros, acho que todo mundo lembra dessa situação. Lá fora, também outros estudos, por exemplo, da professora... Como é o nome da professora, meu Deus? Rosa Marques. Da PUC, ela lembra que as empresas brasileiras estavam também muito saidinhas, lá pegando serviços lá fora. Então, você tinha uma disputa. E o interesse internacional pelo nosso petróleo, hoje não é esse o assunto é o lawfare, mas só para mostrar como também na minha pesquisa, que não era especificamente Lava Jato, mas ela emergiu, né? Ela emergiu porque ela tinha esse peso da corrupção. Então, a Petrobras era corrupção, né? Então, e nós temos um embate muito grande com os meios de comunicação, não é opção nossa pesquisar o Globo, Folha, nós somos para mostrar, para ter um recorte real, porque são os 2 maiores grupos de comunicação do nosso país. E eles falam com todo o território. E eles são repetidos. Quantas vezes de manhã você chega, você liga o rádio no carro saindo, e eles estão lendo as manchetes desses jornais? Isso tem um impacto muito grande, não só dentro dos próprios grupos, nas diferentes mídias dos próprios grupos, como reverbera em todo o país, aquilo que Flor estava falando. Ruth, oi. Dá só um pause, que eu quero ilustrar o que você falou. Guilherme, bota o recorte que eu separei aí na tela, por favor. Você consegue andar a imagem ou não? Porque são várias matérias, do Globo, né? O desemprego é alto, mas está baixo. Você consegue colocar isso mais fechadinho para a gente ver? Porque, gente, chega a ser hilário. Chega a ser hilário o nível de... Não é amadorismo, mas de mau caratismo dessas manchetes. Gui, você consegue colocá-la inteira? Acho que não. Acho que ele não consegue. É que o print, Gui, ele é maior. Bom, mas enfim, gente, é um print com várias matérias assim, que o que se afirma embaixo, tipo assim, Lula acertou no BNDES, mas errou, sabe assim? É um negócio que o sujeito, eu vou ver se eu consigo achar a imagem toda para pôr de novo, porque assim, é de enlouquecer. É uma coisa de enlouquecer qualquer cidadão. E o que a Ruth está falando é exatamente isso, né? Por que a gente foca neles, né? Agora, só complementando, como é que o cidadão vai fazer a contabilidade das ações do governo, das ações da sociedade, vai interagir com a sociedade se ele não tem informação? A informação é um direito constitucional, né? E nesse caso desse lawfare, de usar como se fosse um crime, né? Como se fosse lei, para fazer a guerra contra coisas que poderiam, ações políticas implementadas que estavam de acordo com os interesses da sociedade, mas a sociedade foi privada da informação real. Imagine um operário sendo informado, olha, o governo, ele decidiu que as empresas que forem explorar o nosso petróleo, elas vão ter que usar trabalhadores nossos e coisas produzidas aqui no Brasil. Isso em ordem direta, porque eles sabem falar. Quando eles querem explicar uma coisa, lembra na Covid, as campanhas que eles faziam imagens e tal, eles sabem como tem que fazer. Mas, quando não é do interesse do mercado, não se faz. Então, você tinha toda aquela criminalização. Então, Petrobras, naquele período, como em outros, né? E não é por acaso que ela é perseguida, né?
Mas aí, por outro lado, você tem, por exemplo, e aí agora eu vou provocar o Carlos um pouquinho sobre isso, duas coisas. Vou falar uma primeira, depois, se der tempo, eu pergunto a outra, né? Então, na época, nós tivemos 2 empresários que declararam. Um foi o tal do Ricardo Sendler, que era, se eu não me engano, do PSDB na época o artigo dele circulou muito, e ele declarou que nunca se roubou tão pouco. O outro foi o Emílio Odebrecht, que falou que ele deu risada, inclusive, ele falou que tudo aquilo que estava acontecendo era um negócio institucionalizado, certo? Em 30 anos era difícil, né, que as coisas não passassem a ser normal, ou seja, a corrupção era normal, certo? Então, aí eu não só para o Carlos, mas para todo mundo, quando empresários se sentem à vontade para fazer declarações em público de aceitação de esquemas, né, isso indicaria que a corrupção é interesse para alguns setores, certo? E aí, como é que fica agora, por exemplo, essa promessa de compliance? Compliance também é outra palavra maldita, né? Que eles usam a língua inglesa para falar para as pessoas entenderem cada vez menos, né? Então, mas esse tal desse compliance, que seria as empresas trabalharem de acordo, é uma promessa, né, de que o negócio vai operar em conformidade, em consonância com as leis, com os regulamentos, etc. Então, até quando, até onde isso corresponde à realidade, ou foi só uma conversinha, diria minha avó, para boi dormir, né? Então, do lawfare para o compliance, né? Então, eu saí um pouco, mas só uma coisa que eu falei no início, Flor, o que eu estava querendo dizer dessa esculhambação da sociedade, então você tem um nível, olha o tamanho desses 2 empresários, dizendo que corrupção é crime. Eles estão institucionalizando, então tá ok, isso sempre teve, certo? Então, tudo isso, a meu ver, não corresponderia a uma derrocada da sociedade. Então, é crime só para alguns, certo? E para outros, e outra, tem categorias de crime, como é que é isso? Eu fico meio confusa. Mas o que eu quero perguntar, na verdade, tem saída? Esse compliance é uma saída para a corrupção? Porque a corrupção a gente sabe que ela é um câncer, né? Eu já vou deixar o Carlos Eduardo, só porque eu tinha brincado aqui. Gente, porque assim, esses 4, eu chego a achar engraçado, entendeu? E isso é agora, tá? Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é positivo. O desemprego é alto, mas está baixo. Até parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas é isso que a mídia faz cotidianamente, essa grande mídia. Não é à toa que a gente está com 3 o Globo e uma Folha de São Paulo. Carlos, aproveita. Pode tirar, Gui. Gui, tire. Aproveita, e eu acho que é uma questão que a gente precisa debater, né? As pessoas, quando a gente fala da crítica do lawfare, da crítica à Lava Jato, como se a gente concordasse com a corrupção, né? Como se a gente estivesse defendendo a corrupção. Então, assim, em primeiro lugar, minha gente, por favor, o que a gente está criticando aqui, o que a Ruth falou, era o antigo dono da DACO, né, dos fogões da DACO, que fez esse artigo, eu me lembro que foi muito famoso, ele traz a corrupção do período militar, né? Então, assim, da gente enxergar que a corrupção, ela é inerente ao sistema capitalista. Não tem como a gente viver o sistema capitalista sem a corrupção, ela faz parte, ela é condição sine qua non. Mas vou deixar o Carlos falar, e aí Normando e Teseu entram na roda. Então, justamente partindo desse pressuposto, né? A corrupção ela é, de fato, inerente ao sistema capitalismo. Inclusive, o combate à corrupção, da maneira como nós fazemos hoje,
também é contraproducente, porque ele, na verdade, ele é um modelo de combate que, na maioria dos casos, ou ele estimula outros eventos de corrupção, ou ele utiliza-se do cometimento de outros crimes. Entendeu? Então, você combate a corrupção cometendo corrupção. Então, é tudo dentro da mesma lógica, entendeu? Então, assim, é muito início e fim. E aí, até para trazer isso, o lawfare, né, trazer essa questão mais histórica do lawfare. Um dos maiores estudiosos do lawfare é justamente o quê? O Exército dos Estados Unidos. Era um coronel da reserva que ele começou a pegar, a partir da teoria do lawfare, e entender o seguinte: olha, é muito mais barato e muito mais eficaz e eu fico muito mais bem na fita se eu consigo os meus interesses políticos e econômicos em tal país sem botar tanque na rua. Só que qual era a diferença? Por exemplo, os Estados Unidos ele tem vários casos de lawfare na sua história, vários casos de lawfare estimulados. O Brasil foi um deles, tá? Mas a diferença da Lava Jato em si é que os Estados Unidos ele utilizava-se de manobra de lawfare, mas para combater concorrentes comerciais. A gente tem, por exemplo, o caso da Alstom, que ela estava produzindo, salvo engano, era bobinas para usina nuclear, para usinas nucleares na França, e era uma concorrência da GE dos Estados Unidos. Então, eles começaram a utilizar coisas, usar artifícios de lawfare para justamente minar essa concorrência. O que veio dessa prática, desse conhecimento que eles adquiriram para a América do Sul? Eu não vou fazer a teoria lá do Big Chic de novo. Eu não vou vir aqui com porrete e falar, América do Sul é meu quintal. Não, eu vou usar de outras formas para isso. E as formas foram essas doutrinas de lawfare, justamente, mas aí não envolvendo mais empresas, mas envolvendo, sim, estados. A gente teve a questão do Paraguai, a gente teve o Rafael Correia, e o Lula aqui no Brasil, o Lugo, a gente teve a Cristina Kirchner agora, que foi o mais recente, o próprio Evo Morales, que foi ali foi uma soma de fatores, né? A gente costuma falar assim, o Evo também deu mole, né? Tentando continuar, mas tudo isso foi o quê? Foi um aprimoramento dessas práticas, e a Lava Jato surge disso. Então, o grande problema que a gente tem hoje é, primeiro, que a corrupção ela faz parte do sistema, ela está intrínseca, e aí, de novo, fazendo o reforço que a Fro falou, ninguém aqui vai sair na rua e vai falar assim, eu sou a favor da corrupção, olha, eu quero que a corrupção continue. Não, a crítica que nós temos que fazer é por que a corrupção existe? Meu ponto, ela existe porque ela é intrínseca do sistema, seja porque ela faz parte da própria dinâmica do capitalismo, ou seja, porque atores utilizam ela para fazer mudanças de poderes, para trazer um novo poder econômico, poder hegemônico, entendeu? Então, assim, a corrupção ela é a prática perfeita para isso. E aí não vamos falar que na época dos militares não tinha corrupção. Não, você vê é escabroso os casos de corrupção na época da ditadura militar, envolvendo principalmente a própria Petrobras. A gente tinha caso, por exemplo, de funcionário da Petrobras indicado não, né? Posto lá pelo governo militar, que os caras tinham direito a não sei quantas... eles tinham avião particular para ir buscar, tinha funcionário da Petrobras que era responsável por fazer as compras do mês da casa do cara. Se isso não é uma utilização do aparato público, do aparato estatal para bens individualizados que gera corrupção, eu não sei mais o que é. Entendeu? Então, o que mais tinha de corrupção o governo militar, e aí é quase que sinônimo, né? Quase sinônimo não, é uma prática, né? O militar gosta de dinheiro, entendeu? Então a gente não tem como separar militarismo
de corrupção, gente. Tem coisas que não combinam, tipo militar e inteligência, militar Ô, Carlos, é só olhar para o governo Bolsonaro, que tinha mais de 6.000 militares, e a gente vê no fundo do vidro da foto, lá do caso das joias, né? Quem é que está lá? O pai do Mauro Cid, interceptador, Exato. Minha gente. Pelo amor de Deus, parem. É isso que é incompatível. A gente tem coisas, tem palavras que não dá. Militar, inteligência, militar e humildade. Não tem como a gente botar na mesma frase, porque não existe, entendeu? Então, assim, é intrínseco, tá? O militar, ele gosta de dinheiro, independentemente da fonte. Né? No direito tributário, a gente fala que tem um princípio chamado do non olé, né? O dinheiro não tem cheiro. O militar é isso, entendeu? Então, assim, a corrupção em si, ela é uma questão que a gente vai ter que lidar, mas antes de lidar com a corrupção em si, a gente tem que lidar com a própria forma de Estado, com a própria forma de organização que nós temos econômica, entendeu? Então, assim, não dá para eu querer acabar com a corrupção sem acabar ou sem modificar o capitalismo. Tá? Até porque a Lava Jato em si, ela é uma resposta neoliberal a uma política de desenvolvimento, como foi feito lá atrás com Getúlio e como foi feito agora pela Lava Jato. Tem um gráfico muito interessante que foi preparado pelo Diese, que é o seguinte: você vai vendo a taxa de investimento na indústria do petróleo, ela vai escalonando. Quando chega a Petrobras, quando chega a Lava Jato, ela faz isso aqui assim, ó. Sim. Ela despenca. Então, assim... E envolveu aí, que é bom lembrar, eu acho que a Ruth trouxe isso na questão dela. A gente está falando que a Lava Jato não pegou só a Petrobras, ela pegou também a cadeia da construção civil, com a Odebrecht, né? Que era o que a gente tinha em termos de indústria nacional, as duas maiores indústrias nacionais, que estava com obras em Moçambique, obras no mundo todo. Em nenhum país civilizado do mundo, o combate à corrupção, ele destruiu as empresas. Em nenhum país. A gente já viu isso na Alemanha, com a Volkswagen, a gente já viu isso em muitos outros países. Você vai atrás, né, dos executivos, enfim, de quem está envolvido, mas você não destrói a empresa. Eu queria, só para completar o que o Carlos Eduardo falou, colocar a última matéria do Conjur, que depois foi até modificada. Bota na tela, Gui, só um pouquinho, porque a gente estava falando assim, isso é inerente, a corrupção é inerente ao processo. A gente viu corrupção na própria Lava Jato, né? Aonde foi a grana que os caras queriam criar aquele instituto que serviu para as candidaturas. Então, olha só a corrupção aí. A corrupção e os crimes, né, contra o próprio Estado de Direito, quando um juiz que julga está em combinação com quem está acusando. E a corrupção na própria mídia, gente, porque veja só, aqui a gente vê que havia uma negociação, né, com o grupo da Lava Jato e os jornalistas combinando isso, onde eles combinavam, inclusive, a estratégia de marketing, como é que fazia isso. Aí, depois, essa própria matéria do Conjur fez uma alteração no dia 3, pedindo desculpas a Miriam Leitão, não explica por quê, e colocando a nota da Globo, né? Porque é Globo contra Conjur, tem que colocar, né? Vocês que são advogados, a coisa aí é pesada, o jogo é bruto. Mas, assim, aqui a gente vê muito claramente nos diálogos, né? Como é que você faz a combinação do jogo, não tem nenhum tipo de transparência e absolutamente todo o processo se corrompe. Literalmente, né? Você dizer que você está combatendo o crime e corrompendo. O Teseu está numa ligação, pode tirar, Gui. Eu vou trazer o Normando para essa conversa, que ele ficou quietinho 1 hora de programa. Não, nem senti o tempo passar, mas eu queria botar uns ingredientes aqui, só para tentar ajudar mesmo. Primeiro, eu acho que tem uma chave para a gente entender corrupção,
e as contradições, né, que levam ao debacle, ao desmanche da política. E essa chave, ela passa pela noção de direita e esquerda. Se a gente pensa que direita, né, se dedica à manutenção de privilégios, e privilégios são vantagens, e vantagens competitivas, garantidas para o grupo de amigos ou para aquele que vai te dar uma vantagem em troca, né, a gente percebe que a corrupção, ela faz parte do programa da direita. Ela é coerente com um sistema de vantagens competitivas, né? Ela tem uma lógica, né, que conversa com a direita. E ela é uma contradição com a esquerda. Ou seja, quando um político de esquerda é pego na corrupção, é muito mais grave, porque não se espera aquilo dele. Mesmo no imaginário popular, existe a coisa de que o político de direita, ele rouba, mas faz, né? Ele é um corrupto, a corrupção faz parte do esquema. O político de esquerda, não. E aí você vê, por exemplo, o efeito do grande paradigma, né, da Lava Jato, que é a Operação Mãos Limpas na Itália, que o efeito foi desmanchar 2 partidos de massa gigantescos, que eram 2 das 3 forças políticas que ditavam a política da República Italiana desde 1945, né, que foi o Partido Socialista e o PTI, o Partido Comunista Italiano, que foi o maior partido comunista do Ocidente durante muito tempo. E a Lava Jato, ela tinha a mesma pretensão. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar, que para mim tem uma leitura muito clara de qual é o sentido desse combate à corrupção. Não é de qualquer combate à corrupção, mas desse em particular. O outro é que, né, eu sou jurássico, então tendo sempre a ver as coisas do ponto de vista das relações internacionais, da relação centro-periferia, né, e, parece que Pai Zeus está mandando raios aqui, pode ser que a energia suma, mas vou tentar continuar. E outra é a da relação de classe, né? Mas muito especificamente na Lava Jato e na Petrobras, e como a mídia vê a Petrobras, ou como a mídia apresenta, melhor ainda, acho que a Ruth ficaria mais satisfeita de eu falando dessa forma, como a mídia apresenta a Petrobras, como a mídia pinta a Petrobras, tem a ver com o cenário desenhado para o Brasil, que é de inserção internacional submissa, como um país de vocação para exportação de commodities de baixo valor agregado, né? E é um barato o governo fascista nesse sentido, porque esse é o programa do neoliberalismo brasileiro. Durante os 8 anos de Fernando Henrique, o que a gente viu foi isso. E antes com o vendaval do Collor, e antes com o governo de coalizão do Devagar Franco, né? Mas, durante o fascismo, isso foi colocado de uma forma sincera, né? O Bolsonaro e o Guedes iam para a TV e falavam: a vocação econômica do Brasil é essa. A gente não tem que se industrializar. Isso pelo menos é um barato do fascismo, né? Os caras se sentem tão impunes que eles se permitem ser sinceros no seu planejamento estratégico. Agora, nessa relação internacional, a Petrobras, apresentada enquanto um antro de corrupção, enquanto um atraso para o Brasil, é uma constante. Se você olhar a história da estatal, né, a Petrobras, enquanto instrumento do desenvolvimento econômico nacional, é uma exceção no discurso da mídia dominante, né? Ela, predominantemente, ela é apresentada como um mal para o Brasil, antes de ser criada, né? Em 1946, você tem a Assembleia Nacional Constituinte, depois do golpe que derruba o Vargas, a ditadura Vargas, em novembro de 45, e na Constituinte rodava os gabinetes dos parlamentares o moço da Standard Oil com uma mala de dinheiro
para comprar votos para que o monopólio estatal do petróleo não entrasse na Constituição brasileira, que era uma proposta da esquerda, inclusive do Partidão na época, e que vinha de inspiração da nacionalização do petróleo mexicano pelo general Lázaro Cárdenas, que era um general progressista. O México do Cárdenas foi um dos 2 únicos países que apoiaram a República Espanhola na Guerra Civil Espanhola. E em 1938 ele nacionaliza o petróleo mexicano. E a grita toda para nacionalizar o petróleo brasileiro vinha desse exemplo. A Standard Oil derramou dinheiro dentro da Constituinte brasileira de 46 para que isso não fosse parar na Constituição. E depois, quando é criada a Petrobras, o discurso da mídia dominante é: não precisa criar a Petrobras porque não tem petróleo no Brasil. Depois que se prova que tem petróleo, não precisa construir refinaria porque importar derivados é barato. Então produz o petróleo aqui, mas ele é de baixa qualidade, e você importa derivados que é mais barato do que fazer refinaria. Depois, você tinha Carlos Eduardo Sardenberg e Miriam Leitão batendo no pré-sal todo dia, dizendo que era absurdo o pré-sal e que era inviável produzir economicamente no pré-sal. Dizendo que o petróleo no pré-sal ia ficar $40 o barril, né, quando hoje é 8, 9. Isso durante anos. Agora, tem um detalhe interessante, que é quando o Brasil bota a cabeça de fora. O Brasil bota a cabeça de fora no cenário internacional em cima de um projeto soberano, né, e de desenvolvimento. E aí tem uma frase do Celso Amorim, nosso ex-chanceler, que é muito interessante, que ele remete àquela capa famosa da The Economist, em 2009, que mostra o Brasil decolando, né, Brasil takes off, e com Cristo como um foguete subindo do Corcovado. Celso Amorim, ele fala muito francamente que quando ele pegou aquela semana a The Economist no domingo com aquela capa, ele falou: F. Por quê? Porque os caras se tocaram. Vem represália a partir daí. E a represália foi na disputa ideológica, né? Não é agora, não é só no lawfare. Desde que os caras perderam a guerra do Vietnã, eles se tocaram que é muito mais barato, muito mais eficaz fazer a disputa ideológica no terceiro mundo. E aí vem uma coisa do direito que é importante, gente, a gente falar, e que muito pouca gente fala. E aí, Fro, sabe que eu te amo, mas agora eu não sou abolicionista penal. Tem os sujeitos que têm que ser punidos. E aí a gente, na luta de classes, tem que ser punitivista com sujeitos que atacaram a soberania brasileira. Pouca gente fala, mas Mr. Moro fez o que fez porque ganhou $650 mil para isso. No direito, o nome disso, tecnicamente, é uma palavra que a ditadura usava contra a gente. É subversão. Por que a ditadura chamava os militantes de esquerda de subversivos? Porque dizia que levavam grana, isso vem da acusação do Ouro de Moscou contra Prestes, levavam grana da União Soviética para fazer a militância de esquerda. Subversão é você comprar a militância interna de um país para atuar em favor de outro. Moro não é só um corrupto, ele é um subversivo. Ele se vendeu para os Estados Unidos. Se a gente pegar os diálogos de The Intercept do Dallagnol, vai ver a mesma coisa. Esses caras estavam a soldo do Departamento de Justiça do governo norte-americano. Ganharam dinheiro para isso. E têm que ser punidos por isso. Isso é uma coisa que está em branco. E deveria incomodar tanto a gente, quanto o militar torturador e quanto o militar golpista, em branco também, como o ministro Múcio da Defesa está costurando para que aconteça novamente agora. Desculpem a ênfase, mas eu acho que é importante dar esse toque. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente aqui está falando de um punitivismo
outro, né? O crime de lesa pátria precisa ser comprovado, investigado, eu acho que tem que ser julgado, né? Ele tem que ter direito de defesa, né? Não pode ser da forma como ele fez com o Lula e outros acusados no processo da Lava Jato. Mas, e aí eu queria que o Teseu também falasse sobre isso. Eu estou aqui com a tese do Carlos Eduardo, que ele fala deste mal que a Lava Jato nos deixou, né? Essa influência dos meios de comunicação, essa irracionalidade, né? A mídia banaliza tudo, né? Então a solução penal ela vira frase que eu li na tese, vira esse coringa para os mais diversos. Então eu queria jogar isso para vocês, porque a Lava Jato ela não parou na prisão do Lula. Ela não parou num ataque absurdo a um projeto nacional e a um país que estava em franco crescimento e que se aqueles dividendos fossem reinvestidos no país e não distribuídos, né, com os lucros absurdos que a gente viu e o preço do combustível indo para a lua. Semana passada a gente estava aqui com o Beto do Movimento dos Pequenos Agricultores e levantou um dado, gente, que era para nos indignar, assim, num nível absurdo, que na periferia não é que só a fome voltou, que 33 milhões de pessoas estão passando fome e voltou a insegurança alimentar. As pessoas mudaram os hábitos de alimentação, pararam de cozinhar feijão, porque o preço do gás não dava para cozinhar feijão. Você não tem como cozinhar feijão sem ser na panela de pressão. Então, esse o ganho, o horror que a Lava Jato nos deixou. Ela deixou essa terra arrasada. Ela trouxe a eleição de um fascista. Ela tirou o único candidato que ganharia com o braço nas costas, né, em 2018, e prendeu durante 580 dias sem nenhuma prova. Então, é um pouco a gente pensar como é que a gente sai deste nó que a gente vem aí há uma década. Há uma década. E este nó a gente viu no 8 de janeiro, a gente viu no 12 de dezembro, a gente viu no 24 de dezembro, com uns lunáticos que colocaram dinamite em caminhão de querosene para explodir aeroporto, num véspera de Natal. Então, assim, eu queria jogar para vocês, aí eu quero ouvir o Teseu, porque a luta é árdua, o Teseu juntou aí com a galera na celebração de 70 anos, todos os movimentos sociais, porque acho que a grande luta e o que a gente está vendo que este neoliberalismo, apesar da eleição do Lula, a gente tem um congresso que quer agora comercializar plasma. Assim, o nível do vampirismo sobre a sociedade brasileira parece que não tem limite. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco como é que a gente reage a isso, né? A gente se organizou depois da tragédia, do absurdo que foram esses anos do Bolsonaro. Gente, fome, desmatamento, genocídio Yanomami, a forma como a pandemia, né? A corrupção na vacina, que atrasou e fez 400 mil pessoas morrerem. As filas do SUS que a gente não consegue ainda hoje com cirurgias eletivas, porque o SUS ficou atolado, né, de gente entubada. Então, como é que a gente sai disso, né? Eleger o Lula, minha gente, é só um primeiro passo. É só um primeiro passo. Como é que a gente sai dessa toada que a Lava Jato trouxe para esse país? É um pouco isso. Eu queria ouvir o Teseu, e aí eu vou fazer a rodada final, que a gente chegou nos 19h42 aqui. Não, Fro, primeiro que acho que a gente fez no dia 3 de outubro, dia do aniversário da Petrobras, e assim, aí corroborando, né, eu acho que nós
com toda a humildade, mais do que ninguém, brigamos contra a Lava Jato, né? Nós, petroleiros, que enfrentamos, seja com as denúncias abertas, sejam com os processos judiciais, sejam com as acusações, sejam com as parcerias com as mídias progressistas para denunciar tudo isso, seja financiando diretores de cinema para poder fazer documentários sobre a Lava Jato, para tentar desmanchar tudo isso. Então, acho que nós, petroleiros, eu digo com muita tranquilidade, que fomos, acho que um dos pontos de lança aí desse combate à Lava Jato, né? E dentro dessa guerrilha, né, que aí naturalmente o Cadu, o Normando, que são há muitos anos do jurídico da FUP, do Sindipetro-NF, foram fundamentais também para a gente conseguir fazer todo esse contraponto, jogar toda essa questão mais técnica do processo, né, dos crimes que a bandidagem da Lava Jato cometeu, né? Então, foram muitos anos, né? A gente conseguiu fazer, ao longo dos últimos anos, nos fazer ouvir através também da parte técnica, né? Desmonte ali de qual era o papel do Ministério Público, qual era o papel... E, naturalmente, a partir disso, tenho também clareza que muitos outros advogados brilhantes no Brasil também combateram muito isso, até porque o maior alvo era exatamente esse aqui que está a foto atrás de mim, né? Era o presidente Lula. A pergunta sempre era essa. O presidente Lula sabia de alguma coisa? Você tem alguma coisa com o presidente Lula? O presidente Lula foi avisado sobre essa venda. Então, eles sempre queriam chegar. Todos os documentários, eles mostram muito claramente isso, que em todas as delações premiadas, a primeira pergunta era para tentar... E o ataque ao presidente Lula não era o presidente Lula, era um ataque, na verdade, para tentar desmoralizar toda a esquerda, desmoralizar o projeto desenvolvimentista que foi colocado, desmoralizar a nossa indústria, né? Porque a Lava Jato ela tinha essa missão por vários vieses, né? Um deles, o Normando apontou aqui, o Moro, um juiz comprado ali para poder, pelos Estados Unidos, enfim. O Cadu falou também mais cedo sobre a questão do ponto central ser o dinheiro, e era de fato dinheiro. Uma das primeiras medidas que eles fizeram quando teve o golpe foi tentar criar o Fundo Criança Esperança da Lava Jato, com 2 bilhões de reais. Tem ministério no Brasil que não tem esse orçamento. O Dallagnol teve a ousadia de propor que boa parte do dinheiro recuperado, entre aspas, pela Lava Jato, ele fosse para um fundo que seria gerido pelo Ministério Público do Paraná. Isso é um escárnio, isso é uma aberração, isso passa de qualquer ato moral, ético e jurídico que possa ser possível, né? E teve gente dentro da Petrobras concordando com esse tipo de postura. Teve gente dentro da Petrobras colocando que seria necessário fazer, porque por uma posição política, para querer desmoralizar toda essa construção que foi feita, e eles tinham que manter a narrativa. Imagina, Fro, o que a Globo... eles viviam pedindo autocrítica do PT, autocrítica do Lula, autocrítica... imagina, eu nunca vi a Globo fazer autocrítica pelo que eles fizeram com a sociedade brasileira. O deus da Globo era o Sérgio Moro. Eles nunca fizeram essa autocrítica. Eles nunca fizeram autocrítica da destruição que eles ajudaram a colocar no Brasil, da indústria. Hoje a gente vê, e a gente tem debatido muito a fundo na FUP, e o Sindipetro-NF, naturalmente, por ser o maior sindicato, que tem mais a ver com isso, o retorno da indústria naval, as empresas, a maioria delas bloqueadas por conta dos processos judiciais absurdos que não tiveram começo, não tiveram nem meio nem fim, muitas vezes por falta de prova, por inconsistência, mas está lá os CNPJs todos bloqueados pela Lava Jato. Então, todo o processo de destruição da indústria brasileira, ele destruiu também a sociedade brasileira, uma boa parte da sociedade brasileira. A Petrobras chegou a ser 11% do PIB nacional. Isso não é qualquer coisa, isso é muita coisa. Uma empresa, a gente não está falando de um setor, a gente está falando de uma empresa só no Brasil ser 11% do PIB nacional.
e passou a ser uma grande máquina, saiu de uma empresa de desenvolvimento do país para ser uma grande máquina de distribuição de dinheiro para meia dúzia de acionistas. Eles venderam uma boa parte das ações que a Petrobras tinha na Bolsa de Valores, que a Petrobras tinha, não, que o governo federal tinha por meio do BNDES, das estatais e tal. Eles venderam o limite máximo que deu de ações da Petrobras. E hoje, Fro, infelizmente, 40% dos lucros da Petrobras vão para fora do país, para investidor estrangeiro. Sim. E assim, isso tudo com a justificativa de combate à corrupção, de melhorar, e que, na verdade, o grande pano de fundo mesmo era destruir qualquer possibilidade da esquerda ascender novamente. E a solução para tudo isso, hoje, dentro desse governo de disputa, nós mostramos nas ruas no dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro, né? E parabenizo e agradeço todos os movimentos sociais que fizeram a super live com você na semana passada, né? O MAB, MPA, o MST, os companheiros dos eletricitários, que a gente botou na pauta a reestatização da Eletrobras, e tantos outros movimentos organizados, moedeiros estiveram presentes, professores estiveram presentes, tantos outros trabalhadores organizados que estiveram nas ruas conosco no último dia 3, mostrando que o caminho é esse. A gente vai ter que ir para a rua para fazer movimento de rua para falar, olha, o governo Lula tem que seguir por esse caminho, foi esse caminho aqui que foi aprovado nas urnas, não foi o caminho do rentismo, não foi o caminho de guardar dinheiro e distribuir dinheiro para acionista, não é o caminho que mantém o PPI ou qualquer coisa parecida ou próxima do PPI, não foi esse o caminho que ganhou as urnas, foi o caminho contra o PPI, foi o caminho da volta da indústria naval, do direito dos trabalhadores terceirizados da Petrobras. Eles perderam um plano de saúde para eles, para familiares. Tem trabalhador que embarca 14 dias e que ganha um salário mínimo. Assim, é uma série de arbitrariedades que a gente só tem indignação. Assim, e é uma mistura. Eu tive a oportunidade de falar lá na Câmara de Deputados na segunda-feira, num evento que teve em homenagem aos 70 anos da Petrobras, e aí eu falei que era uma mistura de esperança nesse momento e, ao mesmo tempo, de preocupação, de ansiedade, porque as coisas não estão acontecendo no ritmo que a gente gostaria que acontecesse. E nós vamos disputar para que elas aconteçam o mais rápido possível. Então, o que for preciso ser feito para a gente conseguir denunciar, mostrar que tem gente dentro da Petrobras, nos altos cargos de gestão, que não estão alinhados com o governo do presidente Lula, essas pessoas têm que sair da Petrobras. As pessoas não podem ficar, e não é só da Petrobras, é de todas as esferas de governo e das estatais. Então, é uma briga muito grande que a gente está travando, que a gente vai travar, e a gente está com muita energia para poder fazer isso. A nossa categoria é uma categoria historicamente de luta, a gente vai continuar disputando o nosso projeto que a gente acredita, né, de Brasil, não estou falando de Petrobras mais, mas de Brasil, enfim, estaremos em todos os fóruns que forem precisos estar para poder garantir isso. Muito bem. O Bergman está dizendo, não esqueça que o Brasil é a União, né, a maior acionista. É verdade, mas assim, se você lembrar, Bergman, até a queda da Dilma, com Lula chegou em 64% de ações. E se você olhar agora, mal tem 50%. Né? O nível de chegar a privatizar a marca BR, para mim, é um escândalo, Ou o que o Normando falou. Você não vê Miriam Leitão e Sadenberg falando que a periferia não pode cozinhar feijão por causa do preço do gás. Você vê eles criticando quando a Dilma segurava o preço dos combustíveis para a gente não pagar preço internacional. Porque a Petrobras tem uma função social, né? A gente produz aqui óleo e viramos agora exportador de óleo cru, exatamente o que os caras queriam, porque perdemos 3 grandes refinarias. Perdemos a primeira, a mais simbólica, né? A primeira refinaria do Brasil foi vendida e a gente denunciou isso aqui quantas vezes? A gente trouxe David junto com, na época, Flávio Dino, era governador, Flávio Dino falava,
Eu tirei todo o ICMS do gás de cozinha, não diminuiu um centavo, né? Por quê? Porque os caras já tinham colocado, já era aparente, já tinha colocado PPI, e não tinha a ver com os impostos, né? E agora você exporta petróleo, não paga imposto, não paga. Quem recebe esse lucro absurdo da Petrobras não paga imposto, minha gente, porque o Brasil não taxa dividendos. Então, assim, é preciso levar em consideração todos esses absurdos, porque é literalmente às custas do povo brasileiro. Eu vou passar para a Ruth, gente, nós estamos caminhando para os nossos 10 minutos finais. Fala, Teseu. Eu botei aqui no chat um link, se o Gui puder só mostrar rapidinho aí na tela, porque as pessoas ficam com a impressão de que o governo tem pelo menos 51% das ações da Petrobras. E aqui nesse link, é um link da própria Petrobras. Se o Gui puder botar na tela aí, tem um gráficozinho de pizza que ele mostra bem como é que está isso hoje. Está aí. Você pega aqui, ó, investidores brasileiros, 15,9%. Investidores é o trabalhador que tem ação, são os grandes empresários que têm bilhões em ações, eles entram nesses 15%. Grupo de controle é o governo brasileiro, 36,6% do total das ações, e 47%, eu disse o dado errado, tá, Fro? 47,48% são investidores não brasileiros. Então, a gente tem que mudar esse gráfico Pix, acabar com esse tanto laranja aí e botar o máximo que der do verde aí, para a gente voltar a ter, de fato, a Petrobras servindo ao Brasil. Assim, é um escárnio, é um absurdo, e até para as pessoas também entenderem, né, que estão em casa, é porque a Petrobras ela tem das ações ordinárias e as ações preferenciais. As que têm direito a voto são as ordinárias, e aí elas colocam ali e definem qual é o grupo que controla. Então, o governo precisa ter 50% mais um dessas ações. As outras, ela pode ser um número menor. É porque é uma coisa que parece que é fácil de entender, mas não, é mais difícil. Quem está no ramo que acaba tentando estudar e compreender isso. Só desculpa ter interrompido você. Muito bem. Eu vou passar para a Ruth, para o Carlos, e o Normando vai encerrar esse programa para nós. Bom, eu acho que a gente viu no debate de hoje que sim, né? O Normando, o Carlos falaram muito bem sobre isso. Tem setores que realmente eles gostam da corrupção. A corrupção alavanca o negócio deles. E nós não conseguimos ter essa conversa transparente com o território. Esses grandes grupos, eles têm acesso a todo o território. Nos jornais impressos, lá estão os editoriais com o pensamento do grupo, né? E é por isso que eu fiz questão de pesquisar nos impressos, só que esses impressos pautam o resto, certo? Todas as outras mídias, né? E isso leva um samba de uma nota só, que é do interesse e não é do interesse da sociedade, do interesse dos grandes grupos, né? Eu não tenho um amigo dono de televisão, vocês não têm, e para nós sobra a internet. Todo mundo sabe como é caro ter internet em casa, então, ainda é o Jornal Nacional que fala com todo o país. E aí a gente tem uma situação que a gente tem uma lei de mídia, para você ter uma democratização da mídia, para facilitar o acesso, para facilitar o debate em todo o país, que ainda não foi normatizado, certo? Então, esse é um embate. Ou é agora ou nunca, certo? Enquanto isso, nós temos uma lei que garante que as verbas públicas para publicidade, elas vão para quem tem mais audiência. Então, lembra a história do biscoito? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho? Então, elas são grandonas, elas falam com mais gente, elas recebem mais dinheiro. Nós que temos um compromisso com a comunicação de fato real, fazer comunicação é caro, certo? Nós não temos financiamento, certo? Na época dos blogueiros, Fro lembra, eu tinha o Fala Povo, né?
Mas era uma luta. Você não tem financiamento. E não dá, você tem que sobreviver, todo mundo tem que sobreviver. E aí a gente vive um disparate, como, por exemplo, agora, por conta do aniversário da Petrobras, foi matéria da Folha, e um fala mal do outro, né? Todo mundo se dando bem com a grana, mas fala mal do outro. Petrobras paga 4 milhões à Globo, né? A Folha brava, porque ela queria ter uma televisão também para levar os 4 milhões. E a Petrobras tem que falar, porque ela tem que falar com o povo, mas ela tem que pagar para isso. Para falar mal, ela não precisa pagar, né? E nem depois tem direito à retratação, de fato, com todas as horas em que foram a cabeça da população foi formatada por notícias que não correspondem à realidade. Nós tivemos que engolir tardiamente o discurso do Gilmar Mendes, falando que era um absurdo. Agora eu só não sei onde é que ele estava enquanto tudo isso, aquilo estava acontecendo. Então, vou falar as palavras dele. Falando da Lava Jato. Nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica, que merece prêmio Nobel de Literatura, ou estamos diante do maior escândalo judicial da história da humanidade? Tá, ok. A gente gritou isso durante todo o tempo, durante anos, certo? A gente gritou, né? Então, eu acho que é sobre tudo isso que a gente tem que conversar, mas principalmente democratização da comunicação, certo? Porque, senão, esse ciclo, a gente vai continuar aqui, eu estava falando com a Fro, a gente fica gritando com o megafone em cima do banquinho, enquanto os caras estão falando. Dá resultado? Dá. Algum resultado dá, certo? Mas a gente precisa democratizar a mídia para poder, exatamente, Teseu, é isso. Dá muito suor para ter um mínimo resultado. Né? Ô, Ruth, o Gilmar Mendes estava sentado em cima do habeas corpus do Lula, né? Durante quase 2 anos. E lembra, hoje a gente tem... Onde está você, Montoro? Estava sentado em cima do habeas corpus, pediu visto e deixou para lá. E hoje é incrível, né? Incrível. A gente teve literalmente um mínimo de garantia do Estado de Direito com um ministro escolhido pelo Temer. A vida dura. Mas a gente tem uma outra questão, Ruth, para além disso, né? O ecossistema midiático ele mudou. Então, hoje, o que a gente vê, por exemplo, por que o Fórum Sindical o YouTube esconde? Por que o algoritmo, né? Não é só porque a gente não grita aqui, é porque a gente traz um debate que não interessa para a plataforma. Né? Então, a gente tem que ver, e urge isso, porque para além da fake news criada cotidianamente pelo Estadão, como acabou de criar a fake news do CAF, da Argentina, etc., a gente tem inteligência artificial, robôs nos algoritmos, destruindo o que restou minimamente do Estado de Direito. Então, tem um PL aí que a gente tem as plataformas fazendo campanha contra. Então, assim, o buraco ficou muito nesses 10 anos, o nosso buraco ele piorou imensamente e ainda temos Moro posando de inocente, porque se tem uma coisa que a Lava Jato conseguiu fazer com maestria e com a ajuda da mídia, foi criminalizar a política, criminalizar as instituições. E aí eu vou passar para o Carlos, e se o Normando aparecer, porque ele está no escuro, a gente passa por Normando. Vai, Carlos. Até pegando um pouco desse final, né? De fato, a gente não gosta muito de regulações, né? Até porque a gente tem até dentro desse estado que nós vemos, a gente tem uma falsa impressão de que as leis servem para nos conceder direitos, né? Na verdade, elas servem, de fato, para limitar o exercício de direitos, né? Que ela fala assim, olha, você quer isso? Eu te dou isso, mas dentro desse cercadinho aqui, dentro dessa lógica. E o direito, ele é esse interesse social em disputa, né? E aí, como que nós, que não somos detentores do poder econômico,
da mídia hegemônica. Como que nós realizamos essa disputa? Nós realizamos essa disputa no trabalho de convencimento, no trabalho de formiguinha, botando o pé no barro, brigando com o algoritmo do YouTube, produzindo materiais acadêmicos que vão ficar aí depois e que vão servir de subsídio para outras argumentações. Então, a gente tem um leque enorme de situações para realizar essa disputa. E aí a gente tem que fazer, tem que usar essa disputa. Né? O Lula, ele sempre fala isso, né? Ele sempre dá aquele jeito dele, né? de bonachão, aquela coisa toda, ele sempre faz isso. Olha só, gente, eu estou lá em cima, mas para eu fazer por vocês, eu preciso que vocês vão para a rua. Eu preciso que vocês façam greve. Eu preciso que vocês vocês batam tambor. Eu preciso que vocês botem a cara. Por quê? Porque eu preciso dessa costa quente para poder pautar. E eu acho que a gente vai entrar num determinado momento e a conjuntura está empurrando a gente para isso, que é voltar com a manifestação que ocorreu da Petrobras aqui no Rio de Janeiro já é um grande passo disso. E os petroleiros, eles durante esses últimos anos, eles acabaram se tornando um ponta de lança disso, né? De estar sempre ali botando a cara, de estar sempre ali exercendo esse papel. E vai chegar essa determinada hora. A gente tem que agora chegar num determinado ponto e entender que o governo que está lá, por mais que seja o Lula, ele tem um Congresso que é extremamente complexo. Ele está numa conjuntura extremamente complexa. E essa imagem do Normando, ela é muito simbólica, que é a luz, né? Então a gente tem que levar essa mensagem, tem que participar dessa disputa, tá? Privatiza Então, que melhora, Cadu. Privatiza que melhora, né? Assim. então a gente tem que entrar nisso. Então é um trabalho de formiguinha, é difícil, é muito complexo você trazer a verdade, né? É muito mais fácil você digerir a mentira, né? Porque a mentira é absurda. E ela mexe com o folclore, com a fantasia. A verdade é muito mais difícil, mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa criar essa coisa e fazer aquilo que o Norman falou, fazer essa disputa ideológica. E aí, reforçando, quando não se tem os meios, quando não se tem o poder político, o poder econômico, como é que você faz essa disputa? Você faz essa disputa metendo o pé no barro. Entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa fazer, e principalmente agora. Né? O Mourão, ele fala uma coisa, né? Ele falou uma coisa que virou até meme depois, né? Se nós errarmos demais, a culpa vai cair para o Exército. Pouco disso se aplica à esquerda também, se aplica a nós. Se a gente não fizer nada, a culpa toda vai sobrar para a gente. É muito mais fácil jogar a culpa na gente. Sim. Porque a gente a gente busca a utopia. E faz parte disso. Mas quando você cai do cavalo, o que se espera da gente é essa busca da utopia. E se a gente não entrega essa busca, a gente falhou, e o peso dessa falha é muito maior nas nossas costas do que da direita, que é aquela coisa da manutenção dos privilégios. Entendeu? Então, eu já vou até encerrar, agradecer o convite. Eu acho que a gente deveria ter um fórum sindical para tratar desse tema de quase mais 5, 6 horas. Eu queria ter ouvido muito mais a Ruth. Eu vou até pedir depois que ela me mande o texto dela, porque eu gostei muito. E era algo também que eu estava até planejando, que eu tinha discutido um pouco com o Normando, que eu queria me enveredar no doutorado muito nisso, que era justamente o impacto dessas coisas que gerou, por exemplo, na negociação coletiva. Como é que os próprios trabalhadores iam para a mesa de negociação com essa pecha da Petrobras e Lava Jato. E só para trazer duas reflexões para o final, é o seguinte, a questão da compliance, né? Como é que é interessante isso? A Petrobras, ela se depois da Lava Jato, ela começou a se
se autoelogiar dos procedimentos de compliance, mas ela, em 2021, demitiu o senhor Cláudio Costa, ele saiu pela porta da frente, um cara que saiu com informação privilegiada da Petrobras, ele ganhou horrores de dinheiro às custas da Petrobras, ele saiu pela porta da frente. Então, esse compliance aí é meio falho, né? Na verdade, ele não é falho, né? Ele tem um objetivo. Axisto, ele tem um objetivo. Né? Axisto é exemplo disso. Exatamente. E o outro caso, para concluir minha fala, é o seguinte: é muito interessante, né, como é que a gente tem como é que a direita em si, os fascistas têm uma covardia peculiar, né? Porque o nosso presidente Lula, ele sofreu todas as arbitrariedades da Lava Jato, foi preso, sofreu todas as arbitrariedades possíveis e imagináveis dentro da cadeia. A gente não pode esquecer do neto, a gente não pode esquecer do irmão, a gente não pode esquecer nada disso. Nada disso pode ser relevado. E o nosso imbrochável, quando ele perdeu a eleição, ele, primeiro, entrou numa depressão e fugiu. Entendeu? Então, isso é muito ilustrativo dessa covardia que é bem peculiar da direita e do fascismo. Então, é só agradecer essa oportunidade e estar aqui à disposição para novos debates, principalmente se for para falar mal de fascista. E outra coisa que ele também é craque, toda vez que a investigação chega perto dele, ou uma denúncia chega perto dele, ele se interna, né? Rapidamente ele vai para o hospital. Normando, você vai concluir, né, Veranice? Convidado de alto nível. Aqui é assim, cara. Só vem gente que tem o que dizer. Não, isso é um luxo, para mim, renovado, né? Te ver de novo nesse ambiente é ótimo. E aí, claro, só para registrar, é importante nesse debate da comunicação a gente ver como é que os conglomerados estão se reorganizando financeiramente também, né? E até avaliar qual é o peso relativo do mercado financeiro nos investimentos da Globo hoje em dia. Porque isso tem a ver com aquela fatiazinha da pizza azul dos investidores brasileiros na Petrobras. Parece que um dos maiores investidores brasileiros isoladamente na Petrobras hoje em dia é a própria Globo. Então, aí tem uma circularidade em que eu defendo o alto grau de dividendos em detrimento do povo, né, para que eu ganhe dinheiro. É tipo a Shell com a Thatcher. Não sei se vocês sabem, mas o programa econômico da Thatcher saía de dentro do escritório de planejamento estratégico da Shell. Mas, enfim, para não repetir um monte de coisa, e como o Carlos disse, isso tem pano para manga aqui, mas eu queria agradecer profundamente, não só o convite super gentil e a oportunidade de fechar aqui, mas agradecer e dar parabéns aos lutadores que estão aqui presentes. Eu acho que é um time que é muito legal, e é um time que, como diria o Brecht, é um time de imprescindíveis. E aí vou dar aos parabéns ao Teseu pelo corajoso discurso na Câmara essa semana, corajoso, sobretudo, por ter botado na pauta os trabalhadores do setor privado. Isso não é pouca coisa, tá? Que são sempre os esquecidos, são os invisíveis dos invisíveis. Dar parabéns ao Carlos pelo trabalho e também pela evolução, né? Um barato, porque dá para acompanhar o quanto o Carlos melhorou na forma de apresentar o próprio trabalho. Isso é a prática e a didática que vem com o tempo, né? Vou dar parabéns à Fro, porque é imprescindível, né? Ih, pronto, fiquei no escuro de novo, mas estou aqui, peraí. Pronto, voltei. Está indo e voltando com a tempestade, estou aqui com a lanterninha. Com a lanterninha, eu fico me sentindo que nem o Marlon Brando em Apocalipse Sinal, gordo como ele, vestido de preto e iluminando precariamente. Mas eu agradeço imensamente a Fro, porque a Fro ela tem um grande condão de reunir todo mundo, de novo, aqui, o Marlon Brando,
Vou até tirar o óculos para ficar mais parecido. A Fro tem um grande condão de reunir todo mundo e tratar desses temas amorosamente, isso é um barato. Agora, a Ruth, cara, eu queria dar um agradecimento de cunho pessoal, Ruth. A gente não se conhece, o teu livro está comprado e está na fila de literatura de petróleo que eu tenho por vício, o pessoal tem que ler, e o vício profissional, mas eu te agradeço por uma outra coisa. Eu te agradeço por um texto de uns 10 anos atrás, que eu tropecei nele de bobeira, que era sobre uma manifestação, balas de borracha, se não me engano, na Sé, e você narra que estava com seu filho, né? E aquilo foi algo que mexeu comigo, né? Estou falando aqui do alto de uma décadas de militância, mas também na qualidade de pai de 5 e avô de 2. Então, muito obrigado por aquele texto, viu? Ainda que muito tardiamente. Tá? Muito obrigado mesmo a você novamente pelo convite e me toca um coração. Então, era a época do Fala Povo, né, Fro? Era a época do Fala Povo. Eu conheci a Ruth no Fala Povo. A gente tinha uma militância aí da comunicação, né, Ruth? Era impressionante como a gente disseminava isso no período dos blogs. Antes, as redes sociais, ela é terrível quando ela vira essa coisa da financiarização, né? Para você ser ouvido, você ter que investir dinheiro. Gente, a minha página do Facebook do blog Maria Fro tinha visualização de 2 milhões em post, quando o crescimento era orgânico. E aí, quando ele vira essa coisa do algoritmo, e que para você ser visto, você tem que pagar, a gente some. A gente é completamente... Eu jamais conheceria a Ruth e o trabalho dela se fosse agora. Olha que loucura que é. Então, isso a gente precisa reagir. Não sei como, mas precisamos. A gente interagia com blogueiros do Norte, Nordeste, era bem interessante. Mas é isso, gente, foi um prazer. Muito da comunicação que existe hoje nasceu dessas articulações de comunicadores populares, como eu e Ruth. Gente querida... Obrigada, viu? Obrigada para vocês todos. Eu vou colocar vocês todos em contato. Eu queria agradecer imensamente quem ficou com a gente até agora. A gente acalmem o coração, né? A gente vai ter muita luta, precisamos respirar, senão a gente fica mal, a gente adoece, a gente lidar com o fascismo tem um pouco disso, né, gente? A gente tem que se centrar, porque senão a gente cai nesse poço sem fundo aí e não consegue sair. Então, assim, vamos ter calma, né? E vamos focar em coisas que a gente pode atuar e aquilo que a gente pode agir de maneira mais eficaz. O que o Carlos fala, a gente precisa amassar barro, é concreto, O neopentecostalismo bolsonarista está lá, amassando barro, né? Então, a gente precisa também fazer isso. Eu queria agradecer imensamente, foi um papo incrível. Eu sempre amo o Normando, adorei conhecer o Carlos Eduardo, o Ruth, minha amiga querida, e o Teseu já é parça daqueles... Os dois são mente brilhante aqui do sindicato, ó. Os Marlon Brando, jovem. Vou pesquisar, Normando, estava igualzinho o Marlon Brando mesmo. Eu não conhecia Apocalipse, não, tá igualzinho. Depois vocês dão um Google aí, bem. Tá Obrigado, bom, meus queridos. E quem está aqui ainda com a gente, vai lá para o Brocol, que vai começar a assinar a Menezes, tá? Ah, e por último, por favor, Gui, bota aí o Prêmio CUT, porque a Fórum está concorrendo, gente, ao Prêmio CUT, a imprensa que combateu fake news, que combateu o fascismo. Bota, por favor, vocês podem votar acho que até dia 10 agora. Se não votou, vai lá. Vota em todas as categorias. Gui, bota o link, por favor, nos comentários.
Se não, se eu colocar, apaga. Gente, vai lá no Prêmio CUT. Colocou? Colocou. E aí, votem. Se você conseguir colocar na tela, eu quero mostrar lá a categoria da Fora, é uma das últimas. Põe na tela, por favor, para a gente terminar aqui com essa publi da Fora, porque ela merece. Gui? Bota na tela para a gente ver a categoria da Fórum. Ah lá, categoria 6, entidade de destaque na luta por democratização da comunicação, imprensa livre e combate a fake news. O GGN, a Fórum e a TVT. Vocês estão vendo aí essa bolinha? Vocês vão lá, votam, né? Votam em todas as categorias, tem a categoria dos movimentos sociais, a categoria é o prêmio dos direitos humanos. E ao final, coloquem seu e-mail e dê enter. Pronto, já foi a votação. Era isso que a gente queria dizer hoje para vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por esse debate de alto nível. Beijo imenso, boa semana. Domingo eu estou de volta, vou estar substituindo com a Yara, o nosso amigo Anderson, que está de aniversário. A gente deu um descanso para ele, então eu vou substituir. E o tema vai ser a Petrobras no governo Lula. A gente vai trazer o deputado Alexandre da Frente, a gente já entrevistou ele aqui no Fórum Sindical, o Jailton vai ver também, e a Bárbara do MF vai estar com a gente. Tá bom, pessoal? 11h30, estamos de volta no domingo. Beijo. Esqueci de confirmar com ele, eu vou estar também. Beijo. Tchau.